sejam muito bem-vindos a esse canal aqui, Eduque Bem, onde nós, papais, mamães, educadores, a gente pode então discutir sobre uma educação cristã ideal, ou mais próxima do ideal. Hoje, exclusivamente, eu vou falar sobre o meu relato de parto normal após cesárea. Então, fica aí, não perde os detalhes, porque tem história. E se você é novo por aqui, então eu vou te pedir para você se inscrever e clicar no sininho das notificações, para que você sempre possa estar recebendo novidades. A gente faz muita atividade com criança, propostas pedagógicas para ensinar as crianças, introduzir elas à Bíblia, né? Então, vamos começar. Gente, então assim, o meu relato de parto, ele tem muita, né, a gravidez, tudo, teve várias situações. Mas eu vou começar a contar a partir de um dia anterior, porque eu acredito que isso seja uma informação relevante, algo importante pra gente, né, refletir sobre o trabalho de parto, porque muitas vezes o trabalho de parto ele vai, né, progredindo, vai dando sinais, enfim. Então, eu tinha completado 36 semanas e marquei uma ecografia, né, pra fazendo, pra vendo como que tava meu bebê, enfim. Eu já havia tendo contrações uterinas, né, que não eram as contrações de Braxton Hicks, é isso que fala? As contrações de treinamento, enfim. Então, as minhas contrações não eram essas, eram contrações de parto, onde, né, eu tinha praticamente 40 contrações diárias. Então, o que eu fazia era, né, segundo o que o médico tinha me orientado, a médica, era tomar, então, uma medicação para estar segurando o mais, né, o mais tempo possível esse bebezinho, para que não tivesse um parto prematuro. Com 36 semanas completas, eu parei de tomar, né, que foi a orientação da médica, ou analisando, eu posso ter interpretado errado, porque tomei com 36 semanas cravadas, e eu acredito que era para eu ter tomado as 36 semanas até completar 37, né? Mas enfim, às vezes, para vocês perceberem que comunicação numa consulta é tudo, mas tudo bem. Parei com 36 semanas, fui fazer a ecografia, então um dia antes do parto, né? Eu não sabia que ia ter o parto. Chegando lá, o médico então analisou tudo e viu que o bebê realmente estava muito não, né? Ele estava num peso muito legal, 3 quilos e 52 centímetros. 3 quilos e 300, se eu não me engano, era a estimativa dele, mas o meu bebê nasceu com 3 quilos e 70 gramas. E aí, chegando lá, e ele dando essa posição, eu fiquei pensando assim, se eu teria realmente a mesma experiência do parto, de um parto normal. Era a experiência que eu queria, né? E como eu já tinha vindo de um parto cesárea, que foi meu primeiro parto, onde minha filha nasceu com 3,5 kg, e aquilo veio tudo na minha cabeça, né? Minha filha nasceu com 3,5 kg. Na época, o médico, ele optou pelo parto cesárea, porque com 40 semanas ela ainda não apresentava dilatação, nada, nenhum sinal da minha filha. E por ela já tá muito grande e eu ser super baixinha, pra curiosidade de vocês aí, eu tenho 1,53 m, quase 1,5 m, eu sou praticamente uma anã. Então, o médico optou pela cesárea e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir ter um bebê grande, né? Não sei. Gente, a gente hoje sabe que não é um tipo de pensamento certo, mas é que quando você tá grávida, os hormônios confundem um pouco a cabeça da gente. A gente às vezes
Ai, como é que eu posso falar? A gente é muito irracional, esse é o termo. Eu acho que a gente não pensa muito direito. E então, às vezes é bom ter alguém para te colocar no prumo, colocar no centro de novo, né? Mas naquela situação, o meu marido não estava comigo e por causa da pandemia e tudo. E aí eu decidi fazer o quê? Decidi andar. Andar, minha filha, andar. Fui no shopping, fui comprar algumas coisas que ainda estavam faltando pro bebê e fui andar na intenção. Eu fiz isso intencionalmente, né? Porque o médico lá falou assim, ó, por quilo e por estatura ele já tá ótimo, né? Só não podemos falar nada sobre a saúde, mas em relação a isso ele tá ótimo pra nascer já. Eu falei, nossa, então esse piá vai ter que nascer. E eu comecei a andar e falei, meu Deus, se eu esperar... Porque o meu pensamento, gente, era esse. Se eu esperasse mais uma semana, 2 semanas, essa criança ia crescer muito e eu tinha muito medo dele não nascer por parto normal e de eu não conseguir, né, fazer isso. Mas, claro, também eu já estava muito exausta, eu já estava muito cansada. Ah, aquilo que eu falo, né? Pensando irracionalmente. Nada do que eu falar aqui tem justificativa. E às vezes até me sinto um pouco culpada por isso. Mas, enfim, também, sabe, Deus, ele é o Deus que perdoa, né? Então, também não dá pra saber se eu realmente ocasionei isso ou se realmente era a hora dele nascer, né? Então, o que aconteceu? Eu fui andar no shopping. Fui andar, andei cerca de 5 quilômetros. Eu andei bastante. E eu estava também numa ocitocina super, super, super alterada. Tipo, eu estava puro amor, pura emoção, apaixonadíssima pelo meu marido. Tudo era motivo para sentir as coisas de forma muito forte, né? Algo que não é de mim. Então, eu cheguei em casa e eu e meu marido fomos namorar. Aí, o que aconteceu? 2 horas da manhã, então, começa a nossa história do relato de parto. Eu acordei às 2 horas da manhã e a gente ouve tantos relatos de como que é a bolsa estourando e eu fiquei muito na dúvida se aquilo que eu tava sentindo era a bolsa tava estourando ou não. Porque não me parecia xixi, não sei, tava meio estranho. Falei, será que é xixi? Será que não é? Fiquei confusa. E aí levantei, fui pro banho, falei, será que que minha bolsa estourou? Fiz xixi na calça, era pouco assim, né? Falei, que estranho. Não sei por que eu fiquei nessa dúvida, eu poderia de bate pronto falar, não, foi a bolsa, óbvio, mas eu fiquei muito na dúvida. Então eu fui tomar um banho pra ver se começava alguma contração, alguma coisa, e pá, batata, contrações. E eu fiquei muito nervosa, falei, pronto, eu estou de trabalho de parto oficial. Eu não... Gente, o meu desejo não era que a bolsa tivesse rompido. Porque eu sei que quando a bolsa rompe, você precisa ir pra maternidade. E eu não queria isso. Eu queria esperar em casa. Eu queria sentir todas as contrações em casa, enfim. Mas naquele momento eu aceitei o destino. E ok. E fiquei naquela, né? Pro meu marido, olha, eu acho que eu tô em trabalho de parto. E ele... Tá doida, mulher, volta a dormir, porque ainda não tinha chegado o tempo, né? Pra vocês que estão chegando, meninas gravidinhas, 36 semanas e 3 dias, né? Foi quando ele nasceu, vocês vão entender por quê. É considerado parto prematuro, né? E ele era um bebê prematuro. Então, existe o tempo e existe o bebê, são coisas distintas, né? 37 semanas não é um parto prematuro, mas com 37 semanas e 3 dias, por exemplo, um bebê pode ser prematuro, porque o parto não foi prematuro, mas o bebê não estava maduro o suficiente. Entendem isso? Conseguem entender? E então, o meu bebê era prematuro e o meu parto era prematuro. Então, fiquei naquele nervosismo, né, de acordar meu marido, de esperar um pouco em casa, tentando manter a calma. Mandei mensagem para minha cunhada e minha cunhada veio nos buscar. Veio nos buscar não.
minha cunhada veio trazer a minha sogra para ficar, né, aqui em casa cuidando da minha filha, enquanto nós nos dirigimos então pra maternidade, que é super do lado de casa aqui, então, tipo, a gente foi muito tranquilo, dava até pra ir a pé. Então, eu preferi comer bastante antes de sair de casa, a gente fez tudo muito tranquilamente. Então, nós saímos de casa, eram umas 6 horas da manhã. Demoramos, então, 4 horas nesse processo. E eu não vi esse tempo passar. Quando eu vi, já tava quase amanhecendo. Eu não vi esse tempo passar, gente, porque eu fiquei muito tempo no chuveiro, não conseguia sair do chuveiro, né? Tava saindo sangue da bolsa, o que me deixou um pouco assustada, mas também tentando, não, fé em Deus, tudo vai dar certo. E aí a gente foi, então, tomei um café bem servido e fomos. Chegando então lá na maternidade, o médico me analisou, o meu marido não pôde entrar comigo a princípio, mas já de antemão me disseram que ele poderia sim acompanhar o parto, que me deixou bem tranquila, em meio à pandemia, onde muitas maternidades não estavam aceitando parceiro, né? E você então teria que ter aí teu filho sozinha. E pra mim era a primeira experiência de parto normal, então meu Deus, eu não me imagino passando por isso sozinha. Parabéns pra você, mamãe, se você passou por isso sozinha, porque olha, não deve ter sido fácil. E aí, o que ocorreu? O médico, então, avaliou e viu que eu tava com um dedinho de dilatação só. Mas ele fez um teste lá pra saber se minha bolsa tinha realmente estourado, né? Ele colocou aqueles aparelhos clínicos que ele, né, geralmente ginecologista faz pra fazer exames de Papa Nicolau. E ele pediu pra eu tossir e na hora que eu tossi, saiu água mesmo. Ele falou, realmente estourou a bolsa, vai ter que internar e aguarde. E vamos aguardar aí que o processo é meio lento. Eu, como tinha assistido muitos relatos de parto, eu pensei, vai demorar, o que é demorar, né? Demorar pra mim é 12 horas, tá, 12 horas tá ok. De tarde, no final da tarde, essa criança já está aí, tudo bem, não tem problema. E tava preparada para que meu bebê nascesse, né, lá por umas 6 da tarde, por aí. Doce ilusão. Aí o que aconteceu? Eu tava super progredindo, as dores estavam vindo de 3 em 3 minutos já em casa, então eu tava acompanhando pelo aplicativo, né? E olha, pra vocês terem noção, como a grávida é irracional, eu cheguei na maternidade e continuei acompanhando pelo aplicativo. Ou seja, bem, meu marido, por que você tá fazendo isso? Não tem necessidade mais de você ficar acompanhando a contração, sendo que nós já estamos na maternidade, já está sendo acompanhado, né? E geralmente você acompanha pelo aplicativo para saber a hora de você ir para maternidade, né? Quantas contrações estão vindo em quantos minutos e tal. E, gente, grávida é o ser mais irracional. Aí a gente então foi progredindo e tal. Tava tudo muito bem, tudo evoluindo muito bem. As dores estavam doídas pra caramba, né? O meu psicológico estava super legal, né? Inclusive, durante a gravidez eu estudei, não fiz com uma hipnóloga, mas eu estudei um pouco sobre hipnoterapia do parto, então meu psicológico estava muito preparado. Então eu imaginava que o meu parto seria aqueles partos onde ia tocar uma música, eu ia sentir um prazer quase que orgásmico na hora de ter o bebê, ia ser tudo sem dor, tudo lindo. E não é que é impossível, mas eu acredito que a gente... É muita pretensão humana, às vezes, a gente acreditar que todo ser humano é igual, né? O psicológico ele ajuda muito, o emocional ajuda muito, a preparação ajuda muito, mas você entender que sim, pode doer, você dar nome para os gigantes, eu acho que te ajuda muito a enfrentar o medo e enfrentar a dor, né? E naquele momento eu sabia que ia doer, né? A gente sabe, eu sabia que ia doer. Mas eu achava que eu poderia ser maior do que a dor,
E mesmo orando, mesmo tendo, né, todo o controle emocional do mundo, para mim, não quer dizer que vai ser para você, esse não é um vídeo para te assustar, porque eu acredito, inclusive, que vídeos de relatos de parto são apenas informativos e não podem servir para uma inspiração, né? Seu parto vai ser totalmente diferente do meu e totalmente diferente do que que as blogueiras colocam, porque fica muito fácil eu colocar uma música de fundo, uma câmera lenta e tudo fica lindo. Ninguém imagina a dor que é. Então eu acredito que você precisa sim se entregar, porque a dor, ela pode te conduzir para um caminho, né? E você pode senti-la, né? Não é proibido sentir a dor. E foi basicamente isso que aconteceu no meu parto. Até eu chegar aos 4 de dilatação, eu estava no comando, eu estava conduzindo muito bem. Claro, as contrações vinham sem eu mandar, obviamente. Mas eu estava ainda conversando, né? Eu tinha acesso à bola, lembrando que eu tive um parto pelo SUS, né? Então eu tinha acesso liberado pela bola, tinha acesso ao chuveiro. Era um chuveiro onde fica um chuveiro para toda a enfermaria, mas eu não sei porque as meninas não queriam tomar banho, então o chuveiro era só para mim. Se eu quisesse, claro que às vezes eu saía do chuveiro para deixar alguma entrada de repente, mas assim, à medida que as dores ficavam, eu realmente dominei o chuveiro. E, né, tentando não ser egoísta o suficiente, mas às vezes, principalmente nas últimas dores ali, era meio que incontrolável. Você não conseguia pensar em nada, você ia pra Nárnia, eu fiquei por lá e não sabia mais de nada. Então, o que aconteceu? Após os 4 de dilatação, eu andava ainda pelo hospital e tudo, e uma das enfermeiras falou, olha, por que você não deita, descansa um pouco, porque daqui a pouco vai vir umas contrações mais fortes, você vai dilatar mais, e você vai precisar de força para expulsar, né? Deu, tá bom. E eu acho que ela fez isso da melhor maneira possível. Só que o que aconteceu? Eu parei, as contrações pararam também. Eu cheguei a dormir, gente, a cochilar. E aí, uma enfermeira... E pra mim tava tão bom descansar, aquele assim... acho que foi uns 20 minutos maravilhosos. E aí a médica veio me ver e ela falou pro meu marido, olha, ela tá muito tranquilinha pra quem vai ter um bebê. Vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que vai precisar induzir. E quando ela falou isso, eu me assustei. Porque segundo os relatos de parto que eu tinha assistido, a indução realmente é uma dor acima do normal, né? Algumas pessoas me falavam que a ocitocina natural e a ocitocina química, né? Não sei se é química que fala, mas a ocitocina que é aplicada na veia, né? Que nada mais é do que a indução, ela causa contrações muito mais fortes do que uma contração que fosse só pela ocitocina, né? Então, por isso que a ocitocina ela é muito importante para um parto. E se eu for te falar a enorme diferença entre a ocitocina natural e entre o parto normal e o parto cesárea é a ocitocina, não é nem... Tem outro... Eu vou gravar ainda um vídeo sobre a diferença entre os dois, mas uma das coisas que eu senti muito forte é que a ocitocina, ela toma conta do seu corpo. Ela é a rainha, ela reina em você. Então, eu fiquei com muito medo de tomar a ocitocina e não aceitei naquele momento, não queria. Falei, deixa eu orar e fui andar pelo hospital, né? Mas muito rapidamente, inclusive meu marido me falou, olha, você quer ter um parto normal ou você quer ir pra cesárea? Porque assim, ele me colocou no chão, assim, ele falou, não tá evoluindo. O que é que você quer esperar? A bolsa já estourou faz muitas horas. Se eu não me engano, gente, fazia 12 horas que a bolsa tinha estourado já. Então, já era umas 2 horas da tarde. Eu acredito que sim, que a bolsa estourou 2 horas da manhã. Então, eu, sabe, rapidamente coloquei a mão, sabe? Às vezes
às vezes Deus conduz tudo e às vezes você é que precisa tomar uma atitude. E eu falei, eu vou tomar essa ocitocina e nada. E se eu tiver que passar por mais dor pra ter o meu parto normal e ver meu bebê com saúde, que é o principal, né, gente? Isso é o principal. Acima do meio que vai ser feito o parto. E aí, acho que também é muito importante falar que por que a minha vontade de ter parto normal, né? Porque, por um lado, eu me senti um pouco frustrada no primeiro parto em relação a parto normal. Mas hoje eu entendo que Deus estava conduzindo tudo e não estava dentro do meu conhecimento, não estava dentro das minhas hipóteses. Não era eu que iria decidir isso naquele momento. Né? Hoje a gente sabe que a gente tem muita informação, que a gente pode ir atrás, né? Que a gente pode optar por contratar médicos que optam por partos normais, com mais índices, né? Que não são cesaristas, enfim. Mas, enfim. Então, eu optei pela indução do parto. Quando foi que colocaram a indução do parto? Primeiro que eu imaginei tudo errado, né? Eu achei que eles iam colocar na veia ou lá por baixo, né? Que eu sabia que tinha os dois jeitos de colocar, se eu não me engano, tá, gente? Mas comigo foi na veia, né? Eu imaginei que ia ser E daí eles iam aplicar aquele litrinho lá, sei lá quantos ml que tem, e iam tirar. E eu fiquei presa com a minha mão naquele negócio, né? Aquele fio conectado com aquele negócio, tipo um soro, né? Até o parto. O que significa que eu fiquei foram 27 horas de trabalho de parto, né? Eu nem faço os cálculos aí, minha amiga. Eu fiquei muito tempo, né, conectada àquele negócio, o que era muito chato, porque eu estava com pijama, né? E aí colocar para ir pro chuveiro, tirar aquele pijama, me movimentar, que era o que era para eu ter feito, eu não conseguia mais me movimentar, aquele negócio meio que me prendeu na cama, né? E eu queria, e uma das vezes eu até fui pro chuveiro e eu fiquei muito tempo lá, porque porque assim, gente, a contração, quanto mais você se movimenta, mais a contração fica forte. E às vezes você não vai querer isso. Você não vai querer que a contração venha forte. E aí eu ficava meio assim, parada, com muito medo da contração vir muito forte. E eu fiquei muito tempo no chuveiro ali, né? Nesse negócio de ficar presa ali. E ai meu Deus, como sai daqui? Não consegui sair do chuveiro por um bom tempo. Até que gritei lá e meu marido foi me acudir. E tira daqui, eu não consigo sair daqui desse chuveiro. A dor era assim, ó. Uma atrás da outra. Muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. É dor, gente. É dor de verdade. Se você já sentiu dor, você não sabe o que foi isso. É dor, é dor. E aí, o que aconteceu? Realmente foi evoluindo. Mas assim, gente, eu não sei se é porque o soro toda hora saía do meu braço, a conexão aqui, porque eu me mexia, me movimentava muito nessa hora, eu já tava muito louca da cabeça, já não sabia nem quem era mais eu já não tinha mais controle de nada. Então, a ocitocina, por algumas vezes, saía, né, da veia, e tinha que fazer uma nova o que, gente? Eu não sei, um novo furinho, né, esqueci o nome. E então eu acho que isso também ajudou a atrasar o parto, né? Eu não conseguia ficar conectada nesse negócio. E uma das coisas que me deu um start, assim, pra eu começar a sentir dor e me descabelar e me desesperar, foi ouvir uma das meninas, né, que tava em trabalho de parto, ali na enfermaria, começou a gritar, começou a ter dor, e eu fiquei com muita dó. E eu falei, amor, eu não quero sentir isso, eu não quero passar por isso. Daí ele, ore por ela e tal, meu Deus do céu, que situação. E aquilo mexeu demais comigo e eu fui começando a sentir umas dores mais fortes e comecei a ficar mais recolhida. E a dor começou
a reinar em mim, assim, nesse sentido, começou a tomar conta. Só que assim, gente, quando a gente fala de dor, eu senti, a dor, você suporta a dor. É uma dor suportável. Então, assim, não aconteceu nada de ruim comigo, eu suportei, eu venci. Só que a dor é você passar por dor 12 horas, né? Porque a contração, ela começa lenta, né? Você vai dilatando do 1 até o 10 de dilatação. Então tem um processo, né? Até os 4 tranquilo, depois do 5 começa a pegar um pouquinho mais forte. Chegou no 7, você já começa já a segurar assim, ficar meio doida na cabeça. Então, quanto mais dilatar, mais dor você sente. Essa que é a realidade. Então, quando chega nos 10, dali você pensa assim, daqui não tem como piorar. Aleluia, cheguei no céu, vai nascer o bebê, glória a Deus. Então, assim, muitas mulheres passam por dor durante 3 horas. Essa dor latente, né? Que é realmente os últimos 3 centímetros ali de dilatação. Muitas mulheres passam por isso 5 horas, enfim. O meu total do parto foi 27 horas. Então, eu comecei a sentir dor e contração já em casa, né? Depois que eu fui pro banho às 2 horas da manhã, quando minha bolsa estourou, eu já estava sentindo contração de 3 em 3 minutos. Então, assim, eu realmente já estava muito exausta, muito cansada. E eu nem sei dizer pra vocês em que horas aconteceram as coisas, os fatos, porque eu não tinha noção. Eu só percebi que em dado algum momento já era noite, né? Todas as pessoas já tinham tido seus bebês, porque quando eu cheguei só tinha uma menina na enfermaria. Foram chegando meninas, foram chegando e todas foram tendo seus bebês, menos eu. E aquilo foi me deixando muito, assim, cansada, exausta, frustrada, porque eu pensava, meu Deus, eu sabia que não tinha nada de errado comigo, mas eu sabia, meu Deus, tá demorando demais. E aí, a dor dominava. Por isso que eu falo assim, o psicológico, ele influencia demais. E eu demorei muito pra chegar nos 10 centímetros, eu demorei muito mesmo. Nos 9, então, quando eu cheguei nos 9, eu falei, ai, falta 1 centímetro só e aí tudo isso vai acabar. E aí, o que aconteceu? Esses 9, não saía dos 9 nunca, não saía. Nem sei quanto, eu não sei dizer pra vocês quantas horas eu fiquei nos 9 de dilatação. Quando eu cheguei nos 10 centímetros de dilatação, pelo que eu ouvi até das meninas, eu ouvia bebês nascendo. Então, assim, quando eu chegava nos 10, e até pelos os partos que eu assistia, significava o quê? O bebê vai nascer. Então, pra mim não foi assim. Quando chegou nos 10 centímetros de dilatação, o médico falou, chegou nos 10, eu falei, aleluia, vai acabar. Ele, calma que espera um pouquinho. Está nos 10, mas ainda não é a hora. Você só vai empurrar esse bebê quando eu falar ok. Porque se você empurrar agora, nesse momento, pode... Ai, esqueci o nome, gente. Vou deixar aqui embaixo se eu lembrar. Mas rasgar, né? Pode rasgar lá embaixo. Daí eu falei, ok. Mas, gente, a dor era tão insuportável que eu precisava deslocar a minha dor para outro lugar. Então é a mesma coisa, quando você aperta uma coisa, você tá com dor, né? Você, por exemplo, você bateu o dedinho do pé. Você bate assim na mesa ou em algum lugar pra você, sabe, pensar em outra coisa. E eu comecei a empurrar o bebê porque eu realmente a dor estava muito insuportável. E os médicos falavam, tenta não empurrar. E eu não conseguia, gente. Era a única maneira de eu me manter, né, ali. E aí, o que aconteceu, gente? Eu fiquei nesses 10 de dilatação por 4 horas expulsando. Eu fiquei 4 horas no expulsivo, ou seja, empurrando para a criança nascer. Já
vou falar assim, esse não é um vídeo pra assustar, não é um vídeo de terror. Mas minha experiência, meu relato de parto, né, é a minha verdade. Então tem que falar tudo, né, não posso esconder nada. Então eu fiquei 4 horas ali expulsando. E durante as expulsões, né, eu empurrava. Então o que acontecia? O meu bebê, ele ia a cabecinha e voltava, né? Ia e voltava, ia e voltava. E assim ele ia aos pouquinhos até ele nascer por completo. Então esse processo demorou, né, 4 horas, foi bem cansativo. Eu não olhava mais no relógio, eu não sabia mais que horas eram. O meu marido tava bem cansado também, bem cansado, porque imagino quantas coisas não deve ter passado pela cabeça dele, né? E em alguns momentos eu tentava me conectar com ele, mas a cabeça dele estava em um lugar, a minha já estava em outro também. E a gente não conseguiu, mas muitas vezes ele dava a mão pra mim e era o suficiente. E dava muita água pra mim também, porque eu expulsava e na hora que parava a contração, nisso eu tava deitada na maca, tá? A gente já não conseguia mais sair do lugar. Então ele me dava água. Eu fui uma pessoa que tomei muita água. Eu tomei, eu acredito, uns 10 litros de água. Porque eu sabia que a minha bolsa estava rompida. Nem o médico me falou isso, mas eu sabia que eu precisava abastecer o meu bebê com água o máximo que pudesse, né? E pra não desidratar ele, enfim. E em um dos momentos eu lembrei que minha mãe teve parto de cócoras, né? E falam-se muito que é um parto que facilita. Então, eu vendo que estava muito difícil, eu tentei essa posição. Mas no momento da contração ali, eu já me arrependi. Doeu demais, demais, demais. E eu voltei pra posição inicial na maca mesmo, aquela posição tradicional. Porque eu não conseguia sair do lugar, gente. Então, nesses momentos, eu penso que uma doula pode ajudar bastante, sabe? Porque às vezes você fica ali porque tá confortável, mas realmente vai doer se você se movimentar. Mas às vezes é necessário que você se movimente para que essa criança ela vai deslizando conforme você vai se movimentando, né? E eu não conseguia me mexer, porque assim era uma contração atrás da outra e não me davam descanso para eu fazer isso aqui, né? Eu lembro que chegou um determinado momento que eu dormi durante uma contração, devido ao tamanho cansaço. Já era um momento onde meu filho já estava quase nascendo, se eu não me engano, foram uma das últimas contrações e o médico falou para eu expulsar, né, na próxima contração. E quando a contração veio, eu a ignorei. Não é porque não doeu, gente, mas é porque nesse momento o meu cansaço, 27 horas de trabalho de parto, eu já tava realmente muito cansada. E aí eu lembrei, né, de alguns relatos de parto que eu ouvi que quando você tem até alguns vídeos na internet das mulheres dormindo ou meio que desmaiando, assim, sabe? É quase que um dormindo. Um pouco antes, dizem que quando acontece isso é porque vai nascer. Realmente comigo foi assim. Eu meio que, assim, apaguei, sabe? Tipo, eu continuei sentindo a dor e na ela comecei a sentir a contração, eu ignorei ela quando ela chegou no pico, assim, aí eu fui. E aí fui, né, minha filha? E aí não demorou muito as próximas contrações. O Mikael nasceu todo lindão. Claro que 27 horas de parto, né? Eu estava muito cansada, mas o meu bebê estava muito, muito, muito exausto. Então, porque para você que não sabe, a gente faz o esforço ali, mas o bebê também ali dentro da barriga, ele vai se movimentando a cada contração, empurrando para tentar sair, né? Você imagina que é um bebezinho ficar 27 horas se esforçando para sair. Então ele nasceu super cansado, com insuficiência respiratória, que fala, então ele precisou de oxigênio, né, nos primeiros momentos. Então eu não tive, nem com a Nínive eu tive isso, mas nem com ele. A Nínive não foi por questão de saúde dela, né, foi por questão cultural da época, né, que faz 6, 7 anos que eu tive ela. Mas o Mikael eu não tive aquela hora em que o bebê, sabe, que
colocam aqui, você pode amamentar, ter aquele momento com ele. Mas eu super entendi. Inclusive, não deixaram nem meu marido cortar o cordão, mas eles foram muito, muito, muito humanizados. Muito, muito, muito humanos. Né? O médico falou assim, eu falei, ai, meu marido não vai cortar o cordão? Daí o médico falou, né? Olha, Damares, a gente precisa priorizar o bebê nesse momento. Tem que ser rápido, né? Ele nasceu um pouquinho cansadinho, então vamos pensar nele agora. E eu falei, não, tudo bem, eu entendo. Gente, eu já sabia que meu bebê nasceria cansadinho ou que ele poderia precisar ir para UTI, porque afinal de contas era um prematuro. Poderia nascer super bem? Poderia, mas também teria essa hipótese, né? Mas assim, a única coisa que eu não pensava, e é incrível como Deus faz as coisas, a única coisa que eu não pensava era que poderia acontecer o pior. E é tão louco eu olhar para trás, lembrar do parto e pensar assim, puxa, foi o parto, entendeu? Foi um parto de verdade. Foi uma experiência muito louca. E poderia ter acontecido qualquer coisa. Muita gente fala que demorou muito, mas os médicos estavam monitorando o batimento cardíaco sempre do bebê, né? Estavam cuidando de nós todo momento. Foi um cuidado muito especial. Aqui em Curitiba, o SUS curitibano, assim, é muito de parabéns. Então, assim, não tem nem o que falar. Eles foram muito humanos mesmo. Mas olhando para o histórico do parto, a gente poderia ter acontecido qualquer coisa, né? Mas, glória a Deus, não aconteceu nada, assim, de pior, né? Ele nasceu super cansado, eu também, muito cansada. E ele foi direto pra UTI, né? O meu marido foi acompanhar ele. A médica assustou um pouco meu marido, né? No sentido de, olha, ele tá sem reflexo, não tá levantando a mão. Então, nesse momento aí, meu marido usou a fé, né? Falou, eu posso orar por ele e tal. E ela, claro, você é o pai. Então, ele fez uma oração. E eu acredito que foi um momento muito especial. Eu tenho uma fotinho dele, vou colocar aqui, de quando ele nasceu, todo branquinho, pequenininho. E pequenininho pra mim, né? Mas ele era uma criança grande, ele era a maior da UTI. E porque ele era um prematuro, mas ele tava ali quase na portinha pra não ser um prematuro, né? Então ele já tava num peso muito bom mesmo. E então, uma das coisas que eu me agarrei naquele momento do parto foi na promessa. Então, eu acredito que as dores de parto, a forma com que vai ser conduzido o parto, tudo isso é muito importante. Mas tem algo que se sobressai no parto, que é o estado de saúde de vocês dois. Isso é o mais importante, né? Que precisa ser considerado. E aí, nisso, eu tinha muita segurança de que ia dar tudo bem. Porque eu me lembrava muito da promessa de Deus, né? Sobre as nossas vidas, sobre o... Eu tive um sonho uma vez com Deus desenhando o Micael pra mim, e numa cartolina, como se fosse um quadro dos sonhos, né? E também com o nome dele eu tive um sonho de revelação do nome dele. Então eu sabia que tudo estava sendo conduzido por Deus, tudo estava no propósito de Deus. Deus tinha uma promessa para a vida dele. Então eu estava muito, muito tranquila. Então, num parto, gente, se informar é bom. É legal você assistir relatos de parto. É legal você buscar informação. É legal você ter apoio de alguém ali do teu lado. Tudo é legal. Mas o mais importante é você se apegar às promessas de Jesus na sua vida. As promessas de Deus na tua vida. E eu acredito que esse vídeo que eu tô gravando aqui hoje pra vocês não é nem um relato de parto informativo, porque é tão legal a gente saber sobre como funciona, né, o corpo da mulher e tudo. Mas foram 27 horas onde eu poderia ter tido um ataque na mente, né, de Satanás e seus demônios. Eu poderia ter pensado horrores, eu poderia ter medo de morrer e eu não tive. Eu poderia ter medo de perder meu bebê e eu não tive. Inclusive, gente, quando o bebê nasceu, foi incrível. Quando o Micael nasceu e levaram ele, porque praticamente eu não pude ver, eu nem vi a cor dele, nada.
Tanto é que eu descobri que meu filho era branco 2 meses depois que ele nasceu, porque ele teve icterícia, então ele ficou amarelinho. E eu achava que ele era pardo como a minha filha. E não, ele era branco, branco como eu. Então, na hora, só que meu marido tirou uma foto dele branquinho, né? Mas eu não vi isso, não reparei nos detalhes dele. Mas quando ele nasceu e levaram ele pra lá, eu senti que foi como se Deus estivesse cuidando dele. Se Deus tivesse... Foi o momento de eu descansar nos braços do Senhor. Eu só pedi pro meu marido, vai, acompanha, que você é o pai, deixa que Deus tá cuidando de mim, né? E vai. Então, eu senti uma paz muito grande no coração, assim. Claro, os profissionais ajudaram muito, né? Se alguém tem curiosidade de saber, eu tive que dar um ponto, né, interno. Mas, assim, eu não senti dores depois. Tanto é que eu saí de lá muito tagarela, muito tagarela. Fui pra uma sala, já saí da sala pedindo perdão porque eu gritei muito. Eu tirei a roupa, fiquei nua. Gente, por isso que eu falo, ó, grávida não raciocina direito. Não era eu. Pedi perdão pras meninas porque eu sei que eu gritei bastante. E olha que eu não sou desse tipo de gritar. Mas então eu saí da sala de parto, né? Aliás, eu não tive o bebê na sala de parto, eu tive na enfermaria porque eu não queria nem me sair do lugar, não conseguia. Então, gente, eu saí daquela sala para uma sala de recuperação, assim, vamos dizer. Saí tagarela, saí super confiante em Deus, né? A médica falou, olha, teu bebê foi pra UTI, mas ele foi, assim, só por uma medida mais cautelosa, né? Ele tá respirando com oxigênio, a gente vai dar um pouco de oxigênio pra ele, até ele se recuperar, vamos fazer os exames nele e tal. E dito e feito, os exames também acusaram uma infecção ou bactéria, era icterícia na verdade, né? Então por isso ele precisou ficar internado 8 dias. Mas já no dia seguinte ele já saiu do oxigênio, no mesmo dia ele saiu do oxigênio, na verdade. No dia seguinte ele já saiu da UTI, já foi para uma UCI, né? Que é uma coisa um pouquinho mais de boas, assim, é só para fazer a terapia com aquela luzinha, né? Onde fica num bercinho e aquela luzinha fica em cima dele, pra ele pegar fototerapia, né? Mas assim, deu tudo bem. Foi tudo bem. E isso é o que é mais importante. Teve dor? Teve bastante dor. E o que eu falo pra você, mãe que tá chegando aqui buscando algum tipo de informação, né, sobre o relato de parto, é que Deus está preparando o teu parto, né? Busca informação, é legal, mas acima de tudo, entenda e ore. Ore e peça para que Deus conduza o teu parto da melhor forma. E quando você estiver passando pelas dores, quando você estiver tendo seu bebê, independente se for por parto normal ou parto cesárea, tudo vai estar na mão de Deus. Amém, gente? Esse é o meu relato. Se vocês tiverem perguntas, né? Afinal de contas, foram 27 horas de trabalho de parto, então pode ser que eu tenha deixado algum detalhe passar. Foram 40 e poucos minutos de relato, né, gente? Não dava pra contar assim em 20 minutos. Então podem deixar aqui as perguntinhas que eu vou estar respondendo tudo que vocês tiverem de curiosidade, enfim. Tá bom, meus amores? Mais algum detalhe? Não. Então não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se vocês gostarem, deixem um joinha pra mim, por favor. E comentem, compartilhem. Afinal de contas, um parto, né? O parto, né, gente? Valoriza aí. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. E não esquece de se inscrever para estar acompanhando e mais coisas sobre educação infantil, que afinal de contas é o que a gente gosta de falar. Um beijão, fiquem com Deus e um bom parto pra